Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou professor de Química lá do curso Alberto Santos Dumont, o CAGE, e hoje eu vou dar continuação às nossas aulas de Química para o preparadão do Enem. Hoje um conteúdo um pouco mais diferente do anterior, mas ainda assim tem uma certa conexão, que é Química Orgânica. Mas, bom, já introduzindo o conteúdo, o que seria Química Orgânica? Orgânica já vem na sua ideia organismo, né? Bom, e justamente é isso, seria a química que trata de compostos, né, moléculas, substâncias presentes nos organismos vivos. Então, a primeira ideia que eu gostaria de falar com vocês é que lá pelo século XIX existia uma ideia de que os compostos orgânicos poderiam ser produzidos apenas por seres vivos, apenas por organismos. Né? Então, lembra daquela ideia lá que eu estava falando nas aulas anteriores de diferença de compostos orgânicos para inorgânicos? Que os inorgânicos não são produzidos por organismos, os inorgânicos estão presentes em minerais, e os orgânicos sim são presentes nos organismos. Então, essa ideia até que faz muito sentido, porque os compostos orgânicos são produzidos em sua maioria por seres vivos, mas existem algumas exceções. Um cientista, lá para o final do século XIX, conseguiu produzir em seu laboratório a partir de um composto inorgânico, um composto orgânico, que é justamente a ureia, presente na urina dos animais. Isso que eu coloquei para vocês nos slides, já como um resumo para vocês anotarem. Então, essa teoria que eu acabei de falar é a teoria da força vital, em que os compostos orgânicos são produzidos apenas por organismos vivos, e os compostos inorgânicos estão presentes nos minerais, e a gente não consegue produzir os compostos orgânicos sinteticamente, no laboratório. Então, precisa ser um ser vivo dentro do organismo dele para produzir os compostos orgânicos. Porém, o cientista Frederick, lá em 1828, conseguiu produzir, a partir do mineral cianato de amônio, ureia. Ou seja, quebrou essa teoria da força vital, mostrando que sim, a gente pode produzir em laboratórios compostos orgânicos. Tá, aí você está pensando assim, pô, mas por que isso é importante saber? Bom, todo fármaco, a maioria dos fármacos, são, de modo geral, compostos orgânicos produzidos em laboratório, que a gente usa para entrar no nosso organismo e fazer um efeito desejado. Então, os medicamentos são compostos orgânicos, muitas vezes, produzidos em laboratório, para que a gente tome e consiga ter um efeito benéfico. Se a gente continuasse acreditando que não dá para produzir esses compostos orgânicos, a gente não teria grande parte dos medicamentos hoje produzidos. Então, continuando nos slides, o próximo slide fala justamente sobre as geometrias, mas para isso eu gostaria de falar com vocês da onde que vem essas geometrias. Bom, provavelmente você já viu alguma vez o metano, que é essa primeira molécula da esquerda, e tipo, de onde que vem essa geometria, por que os átomos estão distribuídos assim, lembrando que os compostos orgânicos são presentes nele, principalmente carbono. Todos os compostos orgânicos têm carbono, que são esses átomos pretos, só explicando um pouco melhor essas imagens, e outros elementos como hidrogênio, oxigênio. Nessas imagens, as esferas brancas são átomos de hidrogênio. Então, vindo um pouco para o quadro para explicar primeiramente as geometrias. Bom, o que acontece? Nos átomos dos elementos, a gente tem um núcleo extremamente pequeno, condensado aqui no meio, que está aqui em laranja, e você tem elétrons em torno desse núcleo. No átomo, o que acontece? Os elétrons, eles estão em orbitais. Orbitais seriam compartimentos onde os elétrons só conseguem ficar dentro deles. Então, fora desses compartimentos, não existe elétron, dentro deles existem elétrons. Bom, o primeiro compartimento, mais simples de todo, é o compartimento S, ou o orbital S. Ele tem formato esférico. Um outro compartimento, ou outro orbital, seria o orbital P. Ele tem esse formato aqui meio de ampoula, certo? Você tem, no total, 3 orbitais P. Cada um desses dois é um par, né, de ampoulas, que seria um orbital. Então você tem um total de 3. Aqui não tem o terceiro, mas ele estaria meio que assim atravessando o quadro. Tá, beleza. Esses compartimentos têm uma certa geometria, porém eles não têm muito a ver com a geometria que a gente viu nas moléculas, certo? Sim, só que o que acontece? O átomo sozinho, ele tem essa carinha aqui, de compartimentos. Porém, quando ele vai fazer uma ligação molecular, então lembre da aula anterior, molecular seria entre um ametal com um metal. Um ametal com um ametal, perdão. Quando ele vai fazer uma ligação molecular, esses orbitais se mudam, eles se fundem, eles se hibridizam, esse é o nome mais formal que a gente usa, para formar outros orbitais.
Então, esses daqui são orbitais atômicos e esses daqui agora são orbitais moleculares. Ou seja, quando ele está numa molécula, uma ligação molecular, uma ligação covalente, ele forma orbitais moleculares. Quais orbitais são esses? Bom, se você for ver, eu escrevi aqui sp3. Por que sp3? Porque é a junção do orbital s com os 3 orbitais p. Então, se o seu elemento fizer 4 ligações simples, ele vai ter um orbital sp3, do tipo sp3. E a geometria desse orbital, ou seja, a forma espacial, é uma geometria que a gente chama de tetraédrica. Tetraédrica. Ou seja, basicamente, para cada ligação simples, você tem um orbital desse. Se você tiver 4, você vai ter sp3, né, que seria um s mais 3p. Vai ser uma geometria tetraédrica. Perceba que aqui, por exemplo, no metano, CH4, você teria um carbono no meio. Em cada uma das pontas, você teria um átomo de hidrogênio. No fim, quando você for fazer a ligação, você vai ter 4 ligações simples, certo? Formando a geometria tetraédrica. Então isso é muito importante. 4 ligações simples formam a geometria sp3, que vai ser uma geometria tetraédrica. Agora, se fizer apenas 3 ligações simples, você vai ter uma geometria sp2, que seriam 2 orbitais p atômicos hibridizados, fundidos com o orbital s. Ou seja, você vai ter no total 3 orbitais disponíveis para fazer ligações simples. As ligações simples a gente também chama de ligações sigma, né? Então essa ligação aqui mais simples a gente chama de sigma. Uma letra grega, sigma. Então ligações simples são ligações sigmas, beleza? Então essa sp2 vai ter qual geometria? Vai ter uma geometria que a gente chama de triangular, formando justamente um triângulo, né? Show? Bem intuitivo essa geometria aqui. Lembrando de novo que cada ligação simples é uma ligação do tipo sigma. Então, se tiver 3 ligações sigma, 3 ligações simples, você vai ter uma geometria sp2 que tem a forma triangular. Show? É um triângulo. E se fizer apenas 2 ligações simples? Vai ser a geometria sp, ou seja, o orbital s hibridizado, fundido com apenas um orbital p, formando o sp, que vão ser 2 ligações sigma, 2 ligações simples, formando uma geometria linear. Certo? Uma linha reta. Show de bola? Então, óbvio, existem muito mais geometrias. Aqui eu coloquei no máximo 4 ligações simples, né? Só que poderia ter 5, 6. Mas essas daqui são as possíveis para o carbono, que é o elemento principal da química orgânica, né? Química orgânica é o estudo dos compostos que têm carbono. Então, voltando para o slide, a gente pode ver que basicamente você tem sp3, né, um carbono com 4 ligações simples com hidrogênios, forma a geometria sp3, que é tetraédrica. Um carbono fazendo uma ligação dupla com um outro carbono e 2 ligações simples com outros 2 hidrogênios, formam uma geometria triangular. Então perceba isso na imagem. Um carbono preto fazendo uma ligação dupla com outro carbono, também um átomo preto, e esse primeiro carbono ainda faz 2 ligações simples com 2 hidrogênios diferentes, certo? Bom, vou voltar para o quadro daqui a pouco, mas foque nessa imagem para a geometria triangular. E agora para a geometria linear? Você tem 2 combinações possíveis. Primeira, note esse carbono do meio da molécula da direita em cima. Esse carbono do meio, ele faz 2 ligações duplas. E o carbono de baixo? Ele faz uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, voltando agora para o quadro, eu vou apagar aqui o átomo e focar agora só nas moléculas que a gente está estudando, né? A molécula, então, de carbono vai ficar como? Voltando para aquela lá que é triangular, né? Geometria sp2. Se tem um carbono aqui no meio, uma ligação dupla aqui com outro carbono em cima. Mas esse carbono de cima não nos interessa por enquanto, tá? Só o carbono de baixo mesmo. Então, foco no carbono de baixo.
E, ainda assim, ele faz uma ligação simples com um átomo de hidrogênio aqui e uma ligação simples com um átomo de hidrogênio aqui. Tá, aí você falou assim, pô, eu preciso de 3 ligações sigmas, né, para fazer a geometria triangular. Só que eu só estou vendo 2. Só que na ligação dupla, você tem uma ligação sigma e a outra ligação é uma ligação de um orbital que a gente chama de não hibridizado. Mas a gente chama essa ligação de ligação π. Ou seja, sempre que você tiver uma ligação dupla ou tripla, a primeira vai ser sigma, ou seja, a primeira seria uma ligação simples, que são orbitais hibridizados, e as outras vão ser orbitais não hibridizados. Ou seja, o que a gente precisa de entender daqui? Uma ligação dupla, ela é dividida em uma ligação sigma, que é uma ligação simples, e uma outra ligação um pouco mais complexa, que a gente chama de π, certo? Então, aqui eu tenho, por enquanto, uma ligação sigma apenas. E aqui, tem uma ligação sigma aqui e outra ligação sigma aqui. No total, 3 ligações sigmas, formando sp2. Tá, e naqueles lá mais complexos da geometria, então essa daqui foi a triangular. Agora a linear, que é essa daqui. Bom, eu posso ter então o carbono aqui, daquela primeira molécula lá linear, formando 2 duplas aqui. Lembra que na dupla eu tenho uma sigma e uma π? Então aqui eu tenho uma sigma, outra sigma aqui, e uma π aqui e outra π aqui. No fim, você tem 2 sigmas. 2 sigmas linear, sp. E o outro exemplo de molécula que eu dei também foi essa daqui, ó. Carbono aqui formando uma tripla e uma simples. Beleza. Essa tripla tem uma sigma aqui e as outras são ligações do tipo π. Não são ligações simples, são ligações mais complexas. Mas, então, aqui na direita, na ligação tripla, você tem uma sigma e 2 π. E na ligação simples, uma sigma somente. Então, também uma ligação do tipo linear, uma geometria linear. Então, basicamente, se o carbono faz somente ligações simples, tetraédrica. Se ele faz uma dupla e 2 simples, triangular. Se ele faz 2 duplas, linear. Se ele faz uma tripla e uma simples, do tipo linear também. Bom, agora eu vou apagar o quadro, então anote isso que está escrito. Para falar agora sobre o carbono em si. Aqui isso serve para todos os átomos, certo? Até agora eu não falei nada específico do carbono. O carbono, a principal característica dele, eu vou falar 2 aqui. A primeira é que ele faz sempre 4 ligações. Essa é a característica mais importante que a gente precisa saber. A outra característica é que ele consegue formar cadeias muito longas, ou seja, cadeias carbônicas longas. Daí que vem os polímeros, né? Polímeros seria poli, muitos, meros, unidades, né? Essas unidades são feitas de carbono, então você tem muitos carbonos juntos, formando os polímeros, né? Você tem aí a parafina, todos os tipos de plástico são polímeros de carbono. Então forma polímeros. Ou seja, quando ele se liga a ele mesmo, ele consegue se ligar a ele mesmo várias vezes, formando polímeros. Também, na última aula, a gente viu que o carbono consegue se juntar somente a ele mesmo várias vezes, ou seja, ele se junta somente a ele mesmo, sem nenhum outro elemento, formando uma rede muito grande, né? Isso a gente viu que forma o grafeno, forma o diamante, forma o carvão. Então, veja a aula anterior para você ver essas formas do carbono ligado a ele mesmo, formando redes que podem ser cristais, como no caso do diamante. Tá, então essas 2 informações aqui são muito importantes sobre o carbono. Tá, a partir disso, a gente vai estruturar toda a química orgânica que a gente vai ver pela frente nessa aula. Então, indo para o próximo slide. A característica dos compostos feitos do carbono. Então, eu falei, por agora, das características do carbono. E dos compostos feitos do carbono, quais são as características? A primeira é que todo composto orgânico é feito de carbono, beleza, já tinha dito. Mas nem toda substância, isso é muito importante, que tem carbono é um composto orgânico. Eu vou citar vários
exemplos no quadro de compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. E duas características muito importantes é que podem formar cadeias longas, certo? Os compostos podem ser cadeias longas, já falei. E que também tem, em geral, baixas temperaturas de fusão e ebulição. Então, essas 4 características aí são principais. Eu vou para o quadro agora escrever alguns elementos, algumas substâncias que têm carbono, mas não são orgânicas. A primeira delas é o CO2, né? O dióxido de carbono, o gás carbônico. O CO também, monóxido de carbono. O H2CO3, que é o ácido carbônico. Todos os compostos que tiver carbonato, CO3, 2-, também não são orgânicos, como por exemplo, o carbonato de sódio, não é orgânico, e também bicarbonato também não são compostos orgânicos, né? Esse cara aqui é um sal, esse cara aqui embaixo também vai ser um sal. Esse carinha aqui é o bicarbonato. Show! Além desse, você também tem o ácido cianídrico, HCN. Também não é um composto orgânico. Esses daqui são os principais exemplos de compostos que não são orgânicos, mas que têm carbono. Ou seja, podem confundir. Por que isso? Bom, CO2, CO, H2CO3, eles são encontrados muitas vezes em coisas que não são orgânicos. Esse cara aqui, por exemplo, é um sal que é encontrado em minerais na natureza. Né? O calcário, CaCO3, ele é encontrado, por exemplo, em rochas calcáricas, no mármore, por exemplo. Então, eles não têm muito a ver com seres vivos. Por isso que eles não são classificados como compostos orgânicos, por mais que tenham carbono. Beleza? O CO2, né? Mas nosso corpo produz CO2. Sim, só que produz e vai para a atmosfera. E não apenas nosso corpo produz CO2. A queima, qualquer queima de combustível, também produz CO2. Ou seja, não é um organismo vivo que está produzindo aquilo. Então, voltando para os slides agora, vamos avançar no conteúdo. Eles também são inflamáveis, isso é muito importante de lembrar, né? Como, por exemplo, a madeira, que é um composto orgânico, as folhas, né? O petróleo, que também é um composto orgânico, né? São várias moléculas orgânicas ali, são normalmente compostos inflamáveis. Bom, a cadeia carbônica tem 3 formas principais de ser representadas. A primeira é uma forma que você escreve a letra do elemento, ou seja, C, com um traço representando a ligação, e a letra do outro elemento representando o próprio outro elemento. Então, C com traço H é um carbono ligado no hidrogênio. É bem intuitivo. O outro jeito é uma forma mais difícil de desenhar na mão, né? Então é feito muito mais por computadores, mas é muito mais fácil de entender, né? No caso, as bolinhas pretas são átomos de carbono, as bolinhas brancas são átomos de hidrogênio, e você poderia colocar outras bolinhas, né, outras esferas, representando outros átomos. E a última, que é a mais complicada, é uma forma simplesmente linear, ou seja, você só desenha linhas retas e isso representa a molécula. Mas como assim? Bom, nessa figura, se atente à primeira forma, que eu vou escrever no quadro, e à última que eu também vou escrever. Eu vou fazer uma ligação e explicar por que as duas são a mesma coisa. Vamos lá, vamos para o quadro agora. Vou apagar essas propriedades do carbono para explicar por que as duas formas são análogas, representam a mesma molécula. Primeira forma, ela é assim. Com 4 carbonos e hidrogênios, vários hidrogênios no carbono. Outra forma é simplesmente algumas linhas retas, calma. Algumas linhas retas, fazendo um zigue-zague. E como que isso pode representar uma cadeia carbônica? Isso daqui, como que isso consegue ser simplificado para isso daqui? Bom, é muito simples. Cada ponta dessa linha tem um átomo de carbono. Então essa ponta aqui tem um átomo de carbono, essa ponta aqui também tem um átomo de carbono, né? Cada ponta e vértice. Essa ponta aqui também tem um átomo de carbono, aqui também tem um átomo de carbono. No total você tem 4 átomos de carbono, igual aqui em cima, beleza?
Mas você pode falar assim, pô, mas tá faltando os hidrogênios, né? Bom, isso fica subentendido nessa forma. Os hidrogênios não são escritos aqui, mas a gente subentende que eles estão presentes. Tá, mas vamos supor que eu não tivesse isso daqui. Como que eu saberia quantos hidrogênios eu tenho? Lembra daquela propriedade que as moléculas orgânicas têm carbono e que o carbono fazem 4 ligações químicas? Sempre 4 ligações químicas? Bom, olha esse primeiro carbono aqui. Quantos que ele está fazendo? Somente uma, né? Então, ele precisa de fazer mais 3. Para isso, a gente completa com hidrogênios para ele fazer 3. Ou seja, está subentendido aqui que tem 3 hidrogênios aqui nessa molécula. Mesma coisa aqui, só que aqui ele já faz 2, então vai ter 2 hidrogênios. Mesma coisa aqui, mais 2 hidrogênios. Mesma coisa aqui também, 2 hidrogênios. Pô, show de bola. Agora ela está completa, né? Só que para você não escrever algo feio assim, embolado, você escreve, obviamente naquela forma bem simplificada, apenas com linhas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Você já sabe que tem 4 carbonos e hidrogênios para completar as 4 ligações de cada carbono. Beleza, agora duas coisas muito importantes. A primeira, quando surge uma ramificação, você vai representar dessa forma aqui, ó. Ou seja, esse traço a mais que eu coloquei significa que tem um carbono saindo desse daqui, uma ligação saindo desse carbono aqui, e no final dessa ligação tem um carbono também, certo? Ou seja, agora além dos 4 iniciais que tinha, tem um aqui no final. E uma outra coisa importante são como que a gente representa as ligações duplas e triplas. Aqui são somente ligações simples, mas vamos supor que houvesse na mesma molécula uma ligação dupla. Você ia colocar simplesmente um traço a mais aqui, certo? Continua com a mesma quantidade de carbonos, porque tem a mesma quantidade de vértices e pontos finais, né? Só que agora esses carbonos aqui têm uma ligação dupla entre eles. E o que é que isso muda? Perceba que agora esse carinha aqui de baixo, ele já faz 3 ligações. Então agora ele teria apenas mais um hidrogênio para se ligar. Eu posso representar isso aqui, por exemplo. Eu tenho uma ligação a mais aqui. Por conta disso, esse cara aqui não precisa desse hidrogênio aqui de baixo para completar 4 ligações, nem esse cara aqui. Então vão ficar agora com um hidrogênio cada um deles. Beleza? Então quando você tiver uma ligação dupla, saiba que você tem menos hidrogênios nos carbonos do lado dessa ligação. Isso vai ser muito importante mais para frente. E a ligação tripla? A ligação tripla tem um charme a mais nela. Continuando com 4 carbonos aqui, porém agora nesses dois do meio eu vou fazer uma ligação tripla. A molécula muda completamente. Ela deixa de ser em zigue-zague. Por que ela está em zigue-zague aqui? Lembra lá na geometria que a geometria tetraédrica e a geometria triangular formam ângulos diferentes de 180 graus. Ou seja, se juntar várias delas, vai juntar um zigue-zague, certo? Pense como se eu tivesse vários triângulos um do lado do outro, né? Tem um triângulo aqui, nesse carbono, né? O próximo carbono também vai formar um triângulo, ou seja, vai ficando em zigue-zague a molécula. Se você não desenhar esses hidrogênios, como que vai ficar? Vai ficar meio que assim a molécula, né? Formando esse zigue-zague. Então, continuando aqui o zigue-zague, sempre que tiver ligações simples e duplas, ou seja, tetraédricas e triangulares, você vai ter o zigue-zague. Mas se você tiver uma ligação tripla, a geometria não é nem tetraédrica nem triangular, ela vai ser linear, ou seja, a molécula vai ficar reta. Esses dois carbonos aqui, ó, eles formam linhas retas com os outros átomos. Então a geometria vai ficar linear. Ou seja, voltando aqui para a molécula, né, você vai ter meio que uma linha aqui e esse traço aqui no meio. O que isso está indicando? Isso daqui é uma molécula. O que essa molécula está indicando? Aqui eu tenho um carbono, no final dela eu também tenho outro, e em cada ponta dessa ligação tripla tem um carbono também. Ou seja, no final, 4 carbonos. Show? Isso é o que eu tinha para falar sobre essa forma de representar as moléculas. Agora eu vou apagar esse lado aqui
sobre as moléculas que não são orgânicas e avancemos na matéria. Agora, algo muito importante. Bom, olhe para esse copo aí. O que você acha que tem nele? Tipo, é água no fundo, beleza, azulzinha. E no topo está representado óleo. Mas, bom, por que isso acontece? O óleo, já adiantando, é uma molécula orgânica e a água é uma molécula inorgânica. Bom, vou voltar para o quadro agora para explicar um conceito muito importante chamado polaridade. Se você assistir às aulas anteriores, você vai ver que eu comentei muitas vezes sobre eletronegatividade, ou seja, a capacidade de um elemento roubar elétrons do outro. O carbono ligado ao hidrogênio, ligado a outros carbonos, se tiver só carbono e hidrogênio, ele é, no geral, pouco polar. Ou seja, os elétrons não ficam concentrados em um lugar específico. Eles ficam meio que espalhados ao longo de toda a molécula. Porém, se tiver outros átomos, como por exemplo o oxigênio, ele vira polar. Ou seja, já vou escrever isso, apenas carbono ligado com hidrogênios, ou seja, hidrocarbonetos, apenas hidrogênio e carbono, hidrocarbonetos, são apolares, ou seja, os elétrons não ficam concentrados em nenhum lugar. Mas se você tiver outros elementos muito eletronegativos, exemplos, flúor, iodo, oxigênio, esses elétrons vão sim concentrar, esses elementos vão sim concentrar os elétrons. Ou seja, se houver elementos eletronegativos, como por exemplo oxigênio, flúor, iodo, cloro, a molécula vira agora polar. Tá bom, a água é um grandíssimo exemplo de uma molécula polar. O oxigênio rouba os elétrons dos hidrogênios, concentrando os elétrons nele, e essa molécula polar, ela funciona como se fosse um ímã, ou seja, ela consegue se grudar a outros ímãs. As moléculas apolares, elas seriam, por exemplo, assim, não magnéticas, digamos assim, ou seja, ela não se gruda com ímãs, mas elas conseguem se grudar entre si. Isso é uma regra muito importante da química. A polar se mistura com a polar e polar se mistura com polar. Então vamos voltar ao slide para ver como que isso se explica na água. Bom, a água, H2O, ali na direita, você vê que é H ligado ao oxigênio ligado a H, e que no fim você tem uma ligação muito polar. Isso faz com que os elétrons fiquem concentrados e se tornem uma molécula polar. Porém, o óleo não é assim. Como que seria o óleo? Olha na esquerda, em cima. Você tem uma molécula genérica de gordura, de óleo. Essa molécula, você pode falar assim, pô, tem oxigênio. Tem, só que é no meio dela. Esse oxigênio aí, esses oxigênios, vão fazer pouquíssima diferença. Essas cadeias que estão em zigue-zague para a direita, elas são muito grandes, tipo 12 ou mais carbonos. Ou seja, você tem muito mais carbonos e hidrogênios do que oxigênios. Ela fica, no geral, a molécula apolar. Ou seja, os elétrons não ficam muito concentrados. Eles ficam muito dispersos porque você tem muito mais carbono e hidrogênio do que oxigênio. E qual é a implicação disso? A implicação é que o óleo não se mistura na água. Ou seja, é como se a água fosse vários imãzinhos, as moléculas de água, vários imãzinhos, e o óleo, sei lá, fosse areia que não se gruda nos ímãs. Ou seja, os ímãs vão ficar juntos e a areia vai ficar separada. Embaixo você tem uma molécula genérica de hidrocarboneto, certo? Na direita, uma forma de esferas pretas, brancas e uma esfera vermelha, você tem uma molécula de álcool. Ou seja, você vê que existe oxigênio, só que a proporção dele agora é diferente do óleo. Ele está em uma proporção maior, ou seja, tem um oxigênio para 2 carbonos, ou seja, uma quantidade considerável de eletronegatividade. Ou seja, no álcool, os elétrons sim conseguem ficar presos, né, conseguem ficar concentrados no oxigênio. Isso faz com que o álcool seja polar. Por isso que a gente sabe que o álcool se mistura na água, certo? Em cima é a mesma representação do álcool, porém com traços, né, com linhas. Bom, prosseguindo agora, avançando,
você tem a classificação das cadeias carbônicas. Isso é muito importante. Bom, pausa o vídeo agora e olhe em cada linha, que tem várias comparações, o que você acha que tem diferente nas moléculas que estão sendo comparadas. Em cima, você tem uma molécula reta, aí você tem uma molécula que é um hexágono, e uma outra que é meio que um pentágono com um tracinho. Aí na linha de baixo você tem meio que uma molécula retinha, bonitinha, e no outro lado você tem o quê? Bom, vai pensando em cada linha, que agora eu vou para o quadro explicar qual que é a diferença entre essas moléculas. Bom, a classificação então se dá como? Se dá da seguinte forma. A primeira a gente chama de uma cadeia acíclica versus uma cadeia cíclica versus uma cadeia mista. Ou seja, a cíclica não forma ciclos, ela não é fechada, ela é aberta. Uma cadeia cíclica, como o próprio nome já diz, ela forma um ciclo. E uma mista, ela tem um círculo, mas também tem uma parte que não está formando ciclo. Bom, a próxima é o que a gente chama de uma cadeia normal, a linha de baixo agora, ou linear, ou reta, e uma ramificada. Ou seja, note que a molécula da esquerda ela é retinha, ela não tem nenhuma bifurcação, e a molécula da direita ela tem uma bifurcaçãozinha ali no meio, formando o que a gente chama de ramificação. E a última linha ali da esquerda, você tem uma cadeia reta de novo, só que na direita ela também é reta. Bom, você tem uma cadeia acíclica na esquerda, mas na direita ela também é acíclica, a última linha da esquerda. Então, qual que é a diferença? A diferença é que você tem uma cadeia homogênea, ou seja, ao longo da cadeia você tem apenas carbonos, versus uma cadeia heterogênea. Ou seja, no meio da cadeia, note, no meio da cadeia, não numa ramificação aleatória. No meio da cadeia, você tem um átomo que não é o de carbono, que a gente chama de heteroátomo. Nesse caso, é um átomo de oxigênio. Show! Agora, indo para a direita, vou apagar aqui para escrever. Na direita, agora, você tem um carbono ligado a um carbono, com 3 hidrogênios para completar as 4 ligações, comparado com outros 2 tipos de molécula. A primeira tem uma ligação dupla, ou seja, é um carbono, uma ligação dupla com outro carbono. Agora tem apenas 2 hidrogênios ligados a cada carbono. A gente escreve assim, H2C, indicando que você tem 2 hidrogênios ligados a um carbono. CH2, 2 hidrogênios ligados a um carbono. Cada carbono aqui forma 4 ligações, sem pane nenhuma. E embaixo você tem esse cara aqui, ó. A diferença é a seguinte, ó. Perceba que essa molécula aqui, para cada carbono você tem um hidrogênio. Show? Então como é que seria a forma dela? CH, aqui tem 2, né, porque são 2 carbonos, H2 também. Ou seja, para cada carbono você tem um hidrogênio. Show? E aqui em cima, você tem como? A fórmula desse cara aqui. C2 de novo, só que para cada carbono agora eu tenho 2 hidrogênios, C2H4. E aqui, C2H6. Note que se eu fosse colocar mais hidrogênios aqui, eu teria que quebrar a molécula. Como assim? Vamos supor que eu queira colocar 4 hidrogênios agora nesse cara e 4 aqui. Ele não pode mais fazer essa ligação porque estaria quebrando a regra de que um carbono faz somente 4 ligações. Então, é no máximo 3.
E conforme eu vou fazendo ligações duplas ou triplas, eu vou diminuindo a quantidade de hidrogênio. Então, esse daqui que tem no máximo, a quantidade máxima de hidrogênios, a gente chama de saturada. Ou seja, a quantidade máxima de hidrogênios. E quando não tem a quantidade máxima, ou seja, tem ligações duplas ou triplas, você tem uma ligação insaturada. Um caso especial é o caso do CH4, que você tem apenas somente um carbono. Ainda assim, a gente fala que é saturada, beleza? Quantidade máxima de hidrogênios. Bom, algumas curiosidades dessas moléculas aqui. Essa molécula aqui é o etileno. O etileno está presente principalmente nas plantas com uma forma de hormônio. Ou seja, o hormônio das plantas é o etileno C-C, ou ele também pode ser chamado de eteno. O etileno ou eteno, ele é o hormônio de amadurecimento das plantas. Similar ao GH, seria pra gente. Então, ele é um gás, né? O carbono ligado no outro carbono, dupla ligação, vai formar um gás. E esse gás, se você confinar ele, ele vai ficar preso ali dentro. Então, suponha que você tem uma penca de banana. Você colocar essa penca de banana numa sacola, o que vai acontecer com ela? Ela vai amadurecer mais rápido. Porque o gás etileno, que é o hormônio de crescimento das plantas, vai estar confinado. Então, se você tiver, por exemplo, um caminhão cheio de frutas verdes e tiver algumas frutas muito maduras, e esse caminhão tiver com um compartimento fechado, em pouco tempo as frutas vão amadurecer todas, porque é meio que um efeito em cascata. Uma amadurece, libera mais etileno, que vai amadurecer a outra e assim por diante. Esse gás aqui é o etino, ou acetileno. O acetileno ele é usado muito em chamas de maçaricos, certo? Essa ligação tripla aqui armazena uma grande quantidade de energia que quando você coloca ele em chamas, você faz combustão, você libera uma chama muito quente, muita energia. Esse cara aqui, CH4, é o metano. Ele é o principal gás liberado na decomposição de matéria orgânica. Ou seja, no nosso estômago, em que teoria a matéria orgânica está sendo decomposta, a gente produz sim uma certa quantidade de metano. E na natureza, quando você tem muita matéria orgânica acumulada, ou seja, folhas, galhos de árvores, animais mortos, e essa matéria orgânica começa a se decompor, você tem liberação do metano. Ele também é muito inflamável. Então, em florestas, às vezes pode ter uma grande liberação de metano, num lago, assim, por exemplo, que tem muita matéria orgânica sendo decomposta, e pode pegar fogo espontaneamente. É o caso do fogo fato, né? Que é um fenômeno formado pela queima do metano. Tá, show de bola. Agora, indo para a última classificação ali, você tem esse cara aqui versus esse cara aqui e vários tipos de combinações entre ele, né? Mas principalmente esse. Esse daqui é o que a gente chama de benzeno. O que acontece com o benzeno? Ele tem 3 ligações triplas num anel. Num anel ou num ciclo, né? Essas 3 ligações triplas, uma curiosidade sobre elas, é que elas não são fixas. Elas ficam girando dentro desse anel. Então, uma hora ela está aqui, outra hora ela está aqui, vai girando. Então, a gente coloca também esse tipo de representação. Um anel seria um hexano, né? 6 carbonos, porém com um ciclo no meio. Esse anel aqui é um anel aromático. O benzeno ele está presente, por exemplo, na gasolina. Ele tem um odor muito forte e outros compostos também feitos de anéis benzênicos seria a naftalina, né? Feito pelo naftaleno, que seriam 2 assim, um do ladinho do outro. Que também tem um cheiro bem forte, né? E o antraceno. O antraceno ele é presente principalmente no cigarro. Ele é uma substância muito tóxica. O benzeno também é uma substância cancerígena. O antraceno seria assim. Então, com 2 anéis seria o naftaleno, com 3 seria o antraceno. E esses caras aqui são o que a gente chama de anéis aromáticos, ou substâncias aromáticas. E aqui seria simplesmente não aromático, beleza? Então, aromático que tem o anel de benzeno. Não aromático que não tem esse anel aqui, lembrando que
você tem 3 ligações aqui, né? Como se fossem 3 ligações para cada anel. Né? 3 ligações aqui se repetindo ao longo de toda a molécula. Bom, agora eu vou apagar isso daqui. Então, vou escrever só, resumidinho, não aromático, né? Versus aromático. Então, tem aquele anel benzênico. Bom, se for ver a fórmula do benzeno, fica como exercício, complete aqui com a quantidade de hidrogênios necessária para que cada carbono tenha 4 ligações. Você vai ver que cada carbono se liga apenas um hidrogênio. Faça isso em casa e confira isso. Então, a forma geral fica, cada pontinha tem um carbono, C6, H6. Uma curiosidade é que os cientistas ficaram muito tempo pensando como que seria uma molécula que tivesse C6H6. Tipo, ela não tem ligação tripla apenas, ela não tem uma ligação dupla apenas, ela não é um anel simplesinho. Ela é exatamente assim, com os elétrons girando dentro dele, né? Lembrando. Então, a representação mais fiel seria assim, com essas ligações aqui, que seriam formadas por elétrons, né? Relembrando as aulas anteriores, que as ligações são compartilhamentos de elétrons. Os elétrons girando aqui dentro. Essa forma foi pensada por um cientista durante um sonho dele, em que ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Ou seja, um ciclo em que os elétrons ali dentro teriam liberdade de movimento. Essa forma da cobra mordendo o próprio rabo é conhecido como Ouroboros. Nos slides aqui tem essa representação do que seria mais ou menos essa cobra mordendo o próprio rabo, né? Que inclusive é uma animação japonesa, né? Um anime muito legal. Fullmetal Alchemist, fica aí a dica, que tem tudo a ver com a química que a gente está estudando, e a teoria da força vital também, em que seres vivos conseguem produzir coisas, substâncias orgânicas, ou seja, substâncias vivas. Bom, passando agora para nomenclatura. Antes de falar da nomenclatura, eu gostaria de falar um conceito muito importante, que é o seguinte. O carbono, antes de falar da nomenclatura dos compostos, ele pode ser também nomeado em 3 tipos. O carbono primário, secundário e terciário. Vamos lá. Eu não vou escrever no quadro para poupar um pouco de tempo, mas recomendo que você escreva aí no caderno. Vou colocar somente um exemplo. O carbono primário seria o CH4. Agora eu vou desenhar assim. CH4. Esse daqui tem a geometria tetraédrica, isso é muito importante. Ou também esse carinha aqui, ó. C2H6. O secundário seria como? Seria esse cara aqui, ó. Esse cara aqui precisa se juntar a quantos hidrogênios? Pense aí em casa. Seria a 2 hidrogênios. Então a gente representa assim. Esse daqui, a 3 hidrogênios. Esse daqui a 3 para completar as 4 ligações. Esse cara é do tipo secundário. E esse cara aqui vai ser do tipo terciário. Esse daqui. H3 aqui, H3 aqui, H3 aqui. E também tem do tipo quaternário, que é bem mais raro de se encontrar. Que seria um caso desse carinha aqui. Aqui uma coisa muito legal é que na química, quando você quer representar que uma ligação está indo para o fundo do quadro, você escreve ela assim, ó, tracejada. E quando ela está vindo para frente, você escreve ela assim, ó, mais cheia, formando um triângulo bem pontiagudo. Bom, quantos hidrogênios tem esse cara aqui no meio? 0, porque ele já está ligado a 4 carbonos. E esses daqui da ponta tem 3 hidrogênios cada um. Perceba que o primário está ligado a 0
ou a um carbono apenas. O secundário, que é esse carinha aqui do meio, ele está ligado a 2 carbonos. O terciário está ligado a outros 3 carbonos. E o quaternário, outros 4 carbonos. Então, anote isso, uma nomenclatura bem importante sobre os tipos de carbono que podem ter nas moléculas, certo? Então, agora eu vou apagar isso daqui para a gente prosseguir com a nomenclatura. Indo lá para os slides, a gente pode ver que a nomenclatura ela tem um prefixo, ou seja, algo que vem antes, que vai estar ligado ao número de carbonos. Também tem um infixo, que é algo que vai vir no meio, que está ligado ao tipo de ligação presente na molécula, simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que está relacionado à função orgânica dela, que é algo que a gente vai ver na próxima aula, mas hoje vamos focar na função hidrocarboneto, ou seja, apenas carbono ligado a hidrogênio, ligado a outros carbonos. E com isso daí, mais um detalhezinho que a gente vai ver mais para frente, que são as ramificações, vão formar o nome das nossas cadeias. Por que isso é importante? Bom, eu falei para você do etileno, mas etileno é um nome muito informal. A gente tem um nome mais formal para ele, que é eteno. Esse é um nome que foi oficializado pela IUPAC, que é a instituição que unificou a química pura e aplicada. Ou seja, ela que decide qual é o nome de todos os compostos. Então, a nomenclatura que a gente vai ver aqui para frente é muito chata. Mas é importante porque em qualquer prova que você for fazer, pode aparecer um nome informal, mas é muito provável que apareça o nome formal do elemento da substância também. E a partir desse nome formal, você consegue saber exatamente qual é o elemento. É similar, na biologia, ao nome informal de um animal com o nome científico. Isso daqui é basicamente o nome científico da molécula. Se eu falar o nome informal de um animal para um pesquisador lá da China, sei lá, bem-TV, o cara não vai fazer nem ideia do que é um bem-TV. Mas se eu falar o nome científico dele, ele vai saber, se ele for um pesquisador que conhece a área de pássaros. Ou seja, é algo que foi universalizado, algo universal. É algo que qualquer pessoa de qualquer país vai saber exatamente como que é aquela substância a partir do nome científico dela. Então, começando agora pelo prefixo. O prefixo, ele pode ser met, et, prop, não se assusta, but, pent, a partir daqui fica mais fácil, pent, ex, ept, oct, non, dec, ou seja, ficou bem mais fácil, né? Vamos só até 10. Na verdade, vamos até 11, vai. Tirando aqui, um dec, até 12, vai. Do dec. Tá, o que é isso? Bom, aqui no final foi 10 e 12, você começa a pensar, começou aqui 5, 6, esse daqui vai ser de 1 a 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um dec 11, 12. Tá, o que isso tem a ver? Se tiver um carbono apenas a molécula, começa com met, ou seja, o prefixo met. 2 carbonos, prefixo et, 3 prop, 4 but. A partir daqui fica muito mais fácil. Bom, anote isso e sempre que você vê o nome da molécula, recorra a essa tabelinha aqui, mas mais pra frente você vai ver que vai ficar muito mais natural conforme a gente for desenhando várias moléculas. Então esses daqui são os principais prefixos com base, de novo, nos slides, no número de carbonos que tem a molécula, certo? Na cadeia principal, primeiramente, né, que a gente vai ver depois as ramificações, que vão ter mais carbonos fora da cadeia principal, mas isso daqui está relacionado ao número de elementos na cadeia principal. Então anote essa tabelinha aqui. E agora vamos para o... Então isso daqui vai ser o prefixo. Vou escrever agora com uma outra cor. Sobre o infixo, né? Aquilo que vem no meio. O infixo são 3, bem menos, né? Bem mais fácil. An, quando se refere a ligações simples. Ligações simples.
em, quando se refere apenas quando se refere a ligações duplas, ou in, quando se refere a ligações triplas. E o único sufixo que a gente vai ver aqui é o de hidrocarbonetos. Então aqui é o infixo. E agora, o único sufixo que a gente vai ver aqui, na próxima aula a gente vai ver mais sufixos, é o O. Então vamos lá, eu vou escrever alguns nomes aqui e vou explicar por que as moléculas são assim. Etano, ele vai ser dessa forma aqui, ó. Porque são dois carbonos, et, ligação simples entre eles, an, apenas carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos, etano. Propino vai ser 3 carbonos, prop, uma ligação tripla e hidrogênios para completar aqui, né? Agora um mais difícil. But 2 eno. Pô, caraca, de onde é que surgiu esse 2 aí no meio? Bom, o buteno, digamos assim, ele poderia ter dois tipos diferentes. Vou escrever agora em barrinhas, hein, ó. Poderia ser assim, ou seja, a ligação no meio, ou poderia ser assim, a ligação no começo. Aí você pode falar assim, pô, mas a ligação pode estar no final também. Tá, mas você concorda que se eu pegar essa molécula aqui e inverter ela, vai ser a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Certo? Ou seja, pode ser no começo ou no final. Como que você diferencia isso no nome? Ou no meio? Como você diferencia isso no nome? Colocando números. Então, a gente vai começar a numerar os carbonos na cadeia. A partir de qual lado que a gente vai numerar? Direita, esquerda, de cima e embaixo? A gente vai começar a numerar do lado mais próximo da insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla. Aqui, o lado mais próximo é justamente esse cara aqui, então vai ser 1, 2, 3, 4. E aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui não faz diferença, porque de lá para cá também ficaria 1, 2, 3, 4. Perceba que aqui vai ser o but, porque tem 4 carbonos. 1, porque a insaturação está no primeiro carbono. Eno, porque é uma ligação dupla, e hidrocarboneto. E aqui é o but 2 eno. Então, esse número aqui que pode ter causado um espanto assim em você, de onde que veio um número no meio da molécula, diz basicamente a posição da minha insaturação, certo? E aqui, por que eu não preciso disso? Porque pode estar aqui, mas também poderia estar aqui, né? Ó. Que vai ser exatamente a mesma molécula que eu fiz com ela, eu girei ela, somente, certo? Então é basicamente isso sobre a nomenclatura. Por enquanto, a gente vai ver agora as ramificações. Então vou apagar isso daqui. Falar um pouco agora sobre as ramificações. As ramificações seguem o mesmo princípio. Só que, em vez de colocar agora, a gente vai colocar números indicando aonde que está a ramificação. E a gente também vai colocar agora o tipo de ramificação que tem. Se for uma ramificação com apenas um carbono, a gente vai chamar essa ramificação de metil. Se for com 2 carbonos, etil. Eu acho que já pegou o fio da meada, né? Propil, butil e assim por diante. Ou seja, coloca no final um il. Agora, algo muito importante. Se for um anel benzênico que estiver com uma ramificação, a gente não vai colocar benzil. A gente vai colocar fenil. Porque o fenil vem de fenol, ele está relacionado com compostos que foram usados por muito tempo em lâmpadas públicas, ou seja, eles eram queimados para colocar iluminação nas ruas públicas. E fen
está relacionado justamente à claridade, iluminação. Então, por isso que esse cara aqui vai ser o fenil. E o benzil, então, não existe? O benzil existe sim. O benzil seria esse cara aqui, ó. Escrever aqui em cima. É também um anel benzênico com um carbono aqui. E agora sim se ligando a outra coisa. Como assim? Pô, você escreveu aqui no final, aqui não tem um carbono? Não, aqui não tem nada. Ó. Aqui vai ter uma outra coisa, a gente vai ver que é a cadeia principal. E aqui também é a mesma ideia. Aqui vai estar a cadeia principal. Então, vou fazer um exemplo aqui bem rápido, que é esse caso aqui, ó. Como seria o nome desse carinha aqui? Butano, né? Porque butano, but 4, ligações simples, O, hidrocarbonetos. Se eu coloco essa ramificação aqui, seria o que agora? Seria um metilbutano. Isso aí, né? Metil, ramificação, butano, cadeia principal, a ramificação vem antes. Tá, só que tem um problema. Para o butano, isso está certo, porque eu poderia colocar a ramificação agora aqui, mas teria a mesma coisa. Né? Eu só estou invertendo a molécula. Mas agora para um pentano, a ramificação poderia estar aqui, ou no meio dela, certo? Bom, para isso a gente vai usar números de novo. Como aqui não tem nenhuma insaturação, a gente tem que começar a contar a partir do carbono mais perto da ramificação. Nesse caso aqui, o carbono mais perto é esse, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o carbono mais perto pode ser qualquer um das duas pontas. Vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui vai ser o 2-metil pentano. E esse daqui vai ser o 3-metilpentano. Show! Coisas, então, importantes você perceber aqui. Não tem insaturações, mas eu vou dar um exemplo com insaturações e ramificações. Sobre essas moléculas aqui, eu precisei primeiro definir quem que é a minha cadeia carbônica principal. Então, tem duas coisas importantes quando você vai fazer a nomenclatura. Eu vou apagar aqui a nomenclatura das ramificações, lembrando que esse carinha aqui é o benzil. Para escrever duas coisas importantes sobre a cadeia principal. A primeira coisa é definir quem é ela. Para definir quem é ela, a gente usa algumas regras. Então, definir a cadeia principal. Quais são as regras? Primeira, tem que conter tudo isso daqui, ó. Mas, se não puder conter todos, a gente segue a prioridade. Então, a primeira coisa que tem que conter sempre são justamente as nossas funções orgânicas. A gente só viu uma até agora, mas na próxima aula a gente vai ver mais. Segundo, tem que conter as insaturações, seja ligações duplas ou triplas. E por último, tem que ter, uma vez que você já atendeu a esse cara, conseguiu colocar todas as insaturações, se você ainda estiver na dúvida, você tenta colocar o maior número de carbonos possível. Número de C, né? Carbonos. Então, é para definir a cadeia principal, você usa essas regras aqui. Show? Agora eu vou apagar esse lado aqui, direito do quadro. E falar agora sobre a numeração dos carbonos, né? Então, uma vez que você já definiu quem é a sua cadeia principal, como que eu dou número aos nossos carbonos? Então, numeração. A primeira coisa é que tem que estar mais perto possível. Então, mais perto possível
mais perto das nossas funções orgânicas. Das funções orgânicas. Então, por mais que eu não falei nenhuma ainda, só hidrocarbonetos, anote isso que vai ser muito importante na próxima aula. Segundo, né, mais perto possível das insaturações. E por último, o mais perto possível das ramificações. Então vamos lá. Se eu tiver que escolher entre começar perto da função orgânica ou perto da ramificação, eu escolho mais perto da função orgânica. E assim sucessivamente, né? Seguindo essa ordem aqui de prioridade da numeração. Então, avançando um pouco nos slides agora, que a gente já viu as principais regras de definição e numeração. Sobre funções orgânicas, insaturações, número de carbonos. Eu tenho agora alguns exemplos. Escreva eles aí no seu caderno e eu vou resolver eles no quadro, dando a nomenclatura correta deles. Show? Vamos lá. Primeiro exemplo, tem uma função orgânica aí. Então, já que a gente não viu essa função orgânica, eu vou dizer apenas qual que é a cadeia principal. Ou seja, eu vou apenas definir a cadeia principal e numerar ela. Não vou escrever o nome bonitinho. Bom, copiando aqui, fica um trem mais ou menos assim, ó. Tá. Primeira coisa, tem que ter a função orgânica. Ou seja, tem que ter esse carbono aqui que está ligado à minha função orgânica, que é OH, que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, esse carbono aqui tem que estar na molécula. Muito importante. E a segunda coisa, que é o maior número possível de carbonos. Então, não tem como você colocar mais que 4 carbonos. Como assim? A gente começa desse lado aqui, então. Vem para cá. E aqui eu tenho uma decisão. Ou vou para baixo, que eu vou colocar um carbono só, ou para cima, que eu também vou colocar um carbono só. Bom, como tanto faz, eu vou seguir aqui para cima mesmo. Então, ficou assim minha cadeia principal. Ela está pontilhada assim, roxo, em volta dela. Tá, agora numerando ela, mais perto possível da ramificação ou da função orgânica? Da função orgânica. 1, 2, 3, 4. Então, definimos e numeramos. Agora, o próximo exemplo é um trem um pouco mais difícil. Assim, assim. Vem aqui para baixo. Ele faz uma dobra aqui, vem para cá. E no final, faz um negócio assim, aqui também vai para cima. Pô, negócio meio monstruoso, né? Mas vamos lá. Vamos desenrolar esse trem aí. Primeira coisa, o maior número possível de carbonos. Bom, primeiramente, vamos tentar olhar na horizontal, né? Quantos carbonos a gente consegue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Existe algum outro caminho para a gente colocar mais carbonos? É um trabalho bem cansativo mesmo, você tem que pensar em várias coisas, mas existe sim esse caminho. Que é esse caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então ignora esses daqui, não está na minha cadeia mais principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, começando por baixo, você tem um número maior de carbonos na cadeia principal. Então, como que fica ela? Fica assim, ó. Não necessariamente ela vai estar numa linha reta, bonitinha, na horizontal. Ela pode fazer várias curvas. Tá, agora um trabalho um pouco mais difícil agora, que vai ser dar nome à minha molécula. Tem 8 carbonos, então vai ser um oct. É apenas ligações simples na cadeia principal, ano, né, porque é um hidrocarboneto também, não tem outras funções orgânicas. Agora as ramificações. Eu tenho que começar pelo carbono mais próximo das ramificações. Esse carbono aqui está a qual distância? Ó? É o carbono 1, 2, 3, 4. A ramificação mais próxima estaria no carbono 4. E aqui? 1, 2, 3, 4. Também no carbono 4. Só que perceba que isso daqui é um etil. Isso daqui vai ser um metil. Por que etil? Tem 2 carbonos aqui. E um metil porque tem um carbono. Como deu empate na numeração, eu vou escolher o menor número possível para o grupamento com a menor
maior posição alfabética. Como assim? Calma lá, vou explicar. Eu vou escolher aqui embaixo, eu vou explicar por quê e depois eu vou explicar como que seria em cima e por que está errado. Embaixo ficaria no carbono 4, um etil. E no carbono 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5, um metil. 4 etil, 5 metil, octano. A gente escreve sempre em ordem alfabética aqui as ramificações. Então começa com etil, depois metil. Tá bom, e se fosse o contrário? Daqui seria como 1, 2, 3, 4. O metil seria o quarto e o etil o 5. Ou seja, o primeiro tem um número maior que o segundo. Isso não pode acontecer. Então, primeira coisa, tenta minimizar os números. E se tiver duas formas com números iguais, equivalentes, você coloca o primeiro um número sempre menor do que os outros que vão vir pela frente, certo? Então, espero que tenha ficado claro. E o último, que é mais complicadinho, mas eu acho que nem tanto quanto esse, vai ser um trem mais ou menos assim. Vindo aqui para baixo, aqui uma dupla. E aqui, lembre, tem que ter a insaturação, ou seja, tem que ter esse cara aqui, ó. Aqui fica claro de ver que indo para a direita eu tenho mais carbonos, né? O caminho com mais carbonos, você pode tentar outro caminho, mas vai ser esse daqui. Tá bom, numerando agora, vai ser 1, 2, começando o mais perto possível da minha insaturação, né? Pela regra de numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E agora eu vou dar o nome a essa molécula. Vai ser o quê? Vai ser 7, vai ser um heptano, só que na primeira posição tem uma ligação dupla, ou seja, vai ser um hepteno. Hept, um eno, porque está na primeira. E o que vem antes? As ramificações. No carbono 3 tem um etil, começa sempre em ordem alfabética, 3, um etil. E no carbono 5 vai ter um metil, né? Então vou apagar, colocar mais para cá. 5 metil. Aí você pode fazer uma contraçãozinha. Como assim? Eu escrevi metilheptano, eu escrevi metileptano. Hepteno, né? Hept, um eno. Ou, que eu acho mais bonito, né? Mas assim fica do primeiro jeito ficou mais curto, o jeito mais bonito. Hept, um eno. Então essa molécula aqui, a princípio difícil, vai ser justamente assim. Então, é isso. Muito obrigado por prestar atenção nessa aula, até aqui. Aula bem longa, bem extensa, conteúdo um pouco complicadinho. Mas eu recomendo você fazer muitos exercícios sobre isso. E a próxima aula vai ser muito importante, eu diria mais do que essa daqui, que vai ser sobre as funções orgânicas que eu tanto falei aqui, mas expliquei quase nada. Então, vejo você na próxima aula, bons estudos e fique com nós até a próxima. Valeu, pessoal!